Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Hebreus, capítulo 11. Se você puder ficar de pé, fique. Se não puder, fique com reverência diante da palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 11. Do versículo 1 até o versículo 10. Acharam? Então vamos ler. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante da palavra que é tua, e eu sou teu servo, que o Senhor chamou para pregar a tua palavra. Aqui está a igreja. Então, Senhor, eu te suplico que venhas ungir a minha boca, me capacitar a explanar a palavra com graça, com unção e com sabedoria. Abençoa o coração de cada um que vai ouvir a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Meus irmãos, nós vimos recentemente um navio que se desprendeu na Baía da Guanabara, e isso tornou-se manchete para o mundo inteiro, numa noite de vento e de ondas bravias. Aquele navio se desprendeu e as ondas o levaram, e a palavra marítima é abalroar. Ele abalroou, vulgarmente falando, ele bateu na ponte. E por pouco não ocorreu uma tragédia maior, porque a ponte foi inaugurada em 74, aquela pancada de um navio de 200 metros, poderia ter danificado. A ponte foi parada, houve um transtorno muito grande, os motoristas ficaram muito assustados. Imagina você ali em cima e aquele navio bate na ponte. Muito bem, o navio, ele é preso ao fundo do mar quando ele para, para ele ficar fixado através da âncora. Então tem uma corrente muito grossa, que ela é solta com a âncora na ponta, a âncora vai lá no fundo e fixa no fundo do mar. Por que eu estou dizendo isso? No livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 19, vai falar
que a nossa fé, ela é como a âncora de um navio. A nossa fé é comparada a uma âncora. Existe muita gente no planeta Terra que está semelhante àquele navio. É levada pelo vento, é levada pelas ondas. Tem até um hino antigo que diz, né, que o pecador é como o papel que o vento leva. Ele não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, ele é levado pelo vento. Tem muita gente assim, não sabe por que nasceu, não sabe para que vive, não quer viver, não vê motivo para existir. Isso aí é uma coisa que a gente vê muito nos aconselhamentos, na televisão, os psicólogos, os psiquiatras, né? São profissões que nunca vão ficar desocupadas, porque não falta gente frustrada, gente sem direção, gente vazia. E o texto lido nesta manhã, ele fala sobre a fé. Quando você lê o livro de Hebreus, no capítulo 11, você precisa saber por que esse livro foi escrito. Então, para a gente saber um texto assim com profundidade, a gente precisa saber o que está no contexto. O contexto é aquilo que vem antes e o que vem depois. Então, olhando aí um pouquinho antes do capítulo 11, você vai ver o escritor de Hebreus, aí no final do capítulo 10, ele dizendo assim, a partir do versículo 36, então, o escritor de Hebreus, no contexto do capítulo 11, ele diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá de quê? Viverá pela fé. E se ele retroceder? O que é que diz o texto? Ninguém parece que está lendo. Se ele retroceder, não me agradarei dele. Foi por isso que esse capítulo 11 foi escrito. O escritor de Hebreus, e a gente precisa olhar também o contexto histórico, era um tempo muito difícil. É molinho para você hoje pegar o livro de Hebreus e ler. Mas nesse tempo aqui que esse texto, esse livro foi escrito, havia muita perseguição. A fé para o gentio, ela tem uma conotação, para o judeu tem outra. Até hoje, tem judeu que quando ele se converte, a família o renega. Ele perde direito à herança. Ele perde, às vezes, direito até à moradia. Para o judeu que se convertia, a fé tinha um preço caro. Então, muita gente, aqui nesse contexto, ela estava em dúvida se deveria continuar na fé ou se deveria se afastar da fé. Eu pergunto a você, raciocina com a sua mente humana, é mais cômodo ser crente ou é mais cômodo ser incrédulo? Responda, por favor. É mais cômodo, socialmente falando, ser um crente? Vou traduzir isso em miúdos. Para a nossa carne é mais prazeroso estar numa praia esse horário ou estar aqui? Para a nossa carne, o que é mais prazeroso? Claro que é estar na praia deitado, de preferência comendo um peixinho frito. É ou não é? O que levou a gente a estar aqui nessa manhã? O que nos trouxe aqui nessa manhã é que a fé, ela tem uma recompensa. E eu quero que você decore isso que eu vou dizer. Existem três três cons. Confiança, congregação e confiança, congregação e a outra é confissão. Três cons.
confiança, guarda isso que você está ouvindo, confiança, congregação e confissão. Dentro dessas três coisas você vai entender o livro de Hebreus. Confiança. Confiança em quê? Porque se a gente for perguntar a todos os moradores do planeta Terra, sem exceção, você tem fé? As pessoas vão dizer que tem ou não? Vão dizer que tem. Todo mundo diz eu tenho fé. Tem até uma música de Gilberto Gil, né? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Não tem uma música assim? Né? Então fé para o mundo, ela é uma expressão vulgarizada. Fé para o mundo é crer em qualquer coisa, acreditar em qualquer coisa. Então as pessoas dizem assim, o importante é ter fé. Então se uma pessoa é religiosa e ela pratica rituais religiosos, as pessoas dizem assim, fulana é uma pessoa de muita fé. Não é assim? É uma pessoa que ela tem muita fé, porque ela faz rituais, ela pratica coisas religiosas, mas isso não é uma coisa que tem embasamento bíblico, esse tipo de fé. A Bíblia não endossa essa fé baseada em prática religiosa. Então eu quero tentar te ajudar a entender o que o escritor de Hebreus está dizendo. Então, eu falei de confiança, confissão e congregação. Eu vou esmiuçar isso aqui um pouquinho nessa introdução. A fé como confiança. A fé, ela leva você a ter confiança nas doutrinas da Bíblia. Você lembra quando Paulo falou sobre a armadura do Espírito Santo? Ele falou sobre a verdade ser um cinto. Um cinto é algo que prende a nossa roupa. Um cinto pode ser usado como adorno, mas normalmente ele é usado para fixar a nossa roupa, não é assim? Então, Paulo diz que a verdade, ela é um cinto, cingindo-vos com a verdade, ele diz ali, cingir. E Pedro vai dizer para nós cingirmos os nossos lombos. E eu lembro que uma vez eu preguei sobre isso e Deus me deu um entendimento que esse cingir, ele também se refere à veste. Quando a veste se solta do cinto, vamos dizer, né? A veste do judeu, ela era assim, dobrada e o cinto prendia. Se o cinto folgasse, aquela veste rastejava no chão. Então Pedro diz, cingindo-vos com a verdade, quer dizer, traz a sua roupa para o lugar e prende com a verdade. Então a sua confissão, ela precisa ser baseada, a sua confiança precisa ser baseada nas promessas de Deus. Você precisa crer que o que Deus diz é verdade. Esse capítulo vai dizer isso, que você precisa acreditar que o que saiu da boca de Deus é o que precisa estruturar a sua vida. Tem gente que fez um doutorado, estrutura a sua vida naquilo, se gaba daquilo, tem uma grande soma de dinheiro no banco e ela se estrutura naquilo, se gaba daquilo, se vangloria daquilo. Tem gente que é muito forte fisicamente, uma mulher tem uma aparência de modelo e ela se gaba daquilo ali, ela ostenta, né? Muito selfie, muita coisa, muita foto para todo mundo dizer que ela é muito bonita, não é assim? E a pessoa se gaba daquilo ali. Mas a aparência física passa, o dinheiro passa. E a Bíblia está mostrando para nós que a fé, ela é algo consistente. Então, você precisa ter confiança naquilo que Deus expressou, naquilo que Deus disse. O Senhor Jesus disse, não só de pão o homem viverá, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. O que me sustenta não é feijão e arroz. Feijão e arroz e carne me mantém de pé, mas o que me sustenta é o que Deus disse. A minha confiança interior precisa ser depositada naquilo que Deus disse.
Não é de pão que o homem vive, é daquilo que Deus falou. Então você precisa ter essa confiança, abraçar a verdade, abraçar, fazer com que a verdade seja entranhada em você. Porque tem muita gente, irmãos, que tem fé apenas na oração que o pastor faz. Eu sou velho de igreja, eu conheço essa história. Tem gente que só ora se alguém na igreja orar, que só quer que as pessoas orem por ela. Eu lembro que eu estava no Galeão e o falecido pastor Fanini veio e eu fui lá falar com ele. Falei, pastor, que prazer ver o senhor, ora por mim. O pastor Fanini me olhou sério e falou, o irmão ora por mim e eu oro pelo irmão. Ele já foi para o Senhor, já está com Jesus. Ele quis dizer o quê? Não é só eu orar para o irmão, é para o irmão também orar. Mas tem gente dentro da igreja que só quer oração. Pastor, ora por mim. Pastor, me ajuda. Mas ela mesma não se ajuda. Ela mesma não se cuida. Ela mesma não rega a sua fé. E Judas disse que nós devemos zelar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé precisa ser cuidada. A fé precisa ser regada. Estava ali sentado, o Espírito Santo me fez lembrar do Salmo 1, que diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Cuidado com o conselho de quem não respeita a palavra de Deus. Cuidado com as pessoas que são relativistas. Cuidado com o conselho de quem não tem a sua confiança na palavra de Deus, porque você vai receber conselho no trabalho, de amigos, principalmente se você for uma pessoa de conversar muito e tal, de contar seus problemas. Não conte problema para ímpio, não. Conte problema para pessoas que vão orar por você. Se não for pessoa de oração, não compartilhe a sua vida, não, porque senão você vai virar o assunto do café da manhã daquela pessoa. Então, expõe a sua vida para pessoas que o Espírito Santo te mostrar que vão orar por você. O Espírito Santo, enquanto eu estava sentado ali, me fez lembrar disso. Então, não exponha os seus problemas para as pessoas que não vão te ajudar, porque isso não vai levar a nada. Simplesmente por falar não adianta. Tem que ser pessoas que vão somar, que vão pegar seu problema e vão levar a Deus. Então, confiança foi a primeira palavra que me chamou a atenção. A segunda coisa é a confissão. A sua fé precisa ser expressada através de uma confissão. Uma confissão, ela sai por qual parte do nosso corpo? Pela nossa boca. Então, se você murmurar, como Israel fez, você perde a bênção. Se você passar por uma luta, por exemplo, Israel passou por uma luta. Um gigante vinha, afrontava o exército todo dia, e os soldados morriam de medo daquele soldado gigante que afrontava Israel. E Davi, quando viu Golias, Davi viu uma oportunidade de Deus ser glorificado. Quando Deus permite que você passe provas, Ele quer que através das provas que você passar e o livramento que Ele te der, Deus ser glorificado. E através da fé de Davi, Deus foi glorificado. Ele enfrentou o gigante e ele derrotou o gigante. Isso até poderia estar aqui na galeria, se o Espírito Santo assim quisesse, né, dos heróis da fé. Então a fé, ela passa nesses 3 cões: confiança, confissão e congregação. Confiança, confissão e congregação. Tem gente que pensa que ela pode viver a sua fé independente da congregação. Isso está no livro de Hebreus. Ele diz: não nos afastemos da nossa congregação. Tem gente, e isso você vai encontrar muito, isso é fruto de igrejas desestruturadas, sem um sólido ensinamento bíblico. Então, produz crentes deficientes, crentes frágeis,
que se escandalizam por qualquer coisa, que se desviam por qualquer coisa, se tornam desigrejados e falam assim: ah, nunca mais eu volto para a igreja. O escritor de Hebreus escreveu esse livro pensando nisso, em corrigir isso. Então a congregação, ela é importante. Aqui não é um lugar perfeito. Eu não sou perfeito, o pastor Silas não é perfeito, a irmã Glaucia não é perfeita, mas aqui é o lugar onde Deus fala com a gente, onde Deus sopra a nossa fé, onde Deus nos anima. Você vai ouvir a palavra de Deus, por exemplo, no Rock in Rio, você vai ouvir a palavra de Deus no carnaval, você vai ouvir a palavra de Deus na praia, você vai ouvir a palavra de Deus na balada? Nunca! Você vai ouvir a palavra de Deus na congregação. Por isso que o Espírito Santo usou o escritor de Hebreus para dizer: não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Tem gente, como eu disse aqui, que sai da igreja, como ocorreu aqui que eu já contei, e perde a vontade de voltar. E sabe o que acontece com essa pessoa? Ela se torna relativista. Enquanto ela estava na igreja, ela falava assim: eu não posso falar palavrão. Mas quando ela se afasta da igreja, ela fala: de vez em quando não tem problema não. Quando ela estava na igreja, ela era uma pessoa honesta. Mas quando ela se afasta da igreja, ela fala assim: eu vou inventar umas coisinhas aqui no meu imposto de renda para me ganhar um pouquinho mais. Ainda lembro que um colega meu fazia meu imposto de renda, ele falou assim: você quer que eu vá lá na Central do Brasil pegar um CPF de um mendigo daquele e botar como seu dependente? Eu falei: não quero não. Primeiro que eu não quero ser preso, e também porque eu sou cristão. Então a pessoa se torna relativista. Não tem problema não. Aquilo que ela tinha como um rigor, um ponto de referência na vida dela, de que ela não deveria fazer, agora ela faz. Quando ela estava na igreja, ela não gostava de carnaval, mas agora, vou ver se a Mangueira ganhou, vou ver se foi o Salgueiro. Ela ficou relativista. Cuidado com o relativismo. Então a fé tem esses três cons: confiança, confissão e congregação. A fé não pode ser dissociada dessas três coisas. A nossa fé precisa estar firmada no Senhor, mas ela é expressada também na igreja, também na comunhão com os irmãos. Se eu sei que um irmão está com a conta de luz atrasada e eu tenho condição, eu pago a conta de luz do meu irmão. Isso é igreja, isso é comunhão, isso é propósito de Deus. Se eu sei que meu irmão está passando necessidade, eu posso dar uma cesta básica a ele? Se eu posso, eu dou uma cesta básica a ele. A Bíblia diz que as boas obras Deus nos preparou para que andássemos nelas. Igreja não é essa coisa fria de vir, cantar e acabou. Igreja é eu orar por você, você orar por mim. Igreja é o pastor orar por você, mas você orar pelo pastor e pela família dele. Isso é fé, irmãos. Isso é fé materializada. Isso é fé expressada. Isso é fé que sai da teoria. Isso é a fé em movimento. A fé não fica estagnada. Eu vejo o irmão com necessidade, eu estou lá com 5 pacotes de arroz de 5 quilos, eu sei que o irmão está necessitado, eu falo: irmão, vá na fé, irmão, Deus cuida de você, Deus cuida dele, eu pegando um saco de arroz e dando a ele. Tiago fala isso, irmãos. A fé, ela envolve corpo, ela abraça esse sentido de corporativismo. Igreja é isso. É eu orar por você e você orar por mim. É eu, quando for orar, lembrar de você e você lembrar de mim. É assim que o Espírito Santo age. Então a igreja envolve esses 3 pontos: confiança, confissão e congregação. E nós vamos, dentro do texto, destacar alguns verbos que vão expressar o que é a nossa fé. Os versículos 1 e 2
do capítulo 11 de Hebreus, eles servem como introdução. Mas quando você chega no versículo 3, e você vai ver que a partir do versículo 3 vem uma série de expressões pela fé. Olha para a sua Bíblia, por gentileza. A partir do versículo 3, ele vai usar um monte de vezes e com um monte de personagens a expressão pela fé. E para cada um ele vai usar um verbo. Por exemplo, no versículo 3 diz que pela fé entendemos. Então a fé passa pelo entendimento. Pela fé entendemos o quê? Que o mundo foi formado pela palavra de Deus. Eu não sou darwinista, eu não sou evolucionista, eu sou criacionista. Amém, meu jovem? Lá na faculdade vão dizer a você, o mundo veio pelo Big Bang, foi uma explosão, surgiu uma amebazinha, e aí ela foi crescendo, e foi virando, e virou Homo sapiens. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano. Então, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado. O ímpio vai dizer na faculdade que não, que o homem veio do macaco. Mas a Bíblia não diz isso. Então, pela fé, nós entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você foi formado pela palavra de Deus. Você pisa nessa terra que Deus fez. Você desfruta dessa terra que Deus fez. Você se alimenta dessa terra que Deus fez. Você olha para as constelações no universo que Deus fez. Deus criou os céus e a terra. Davi diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Desde o nascer do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Deus é criador. Deus, pela sua palavra, Ele criou. Você foi formado por Deus. Seu pai e sua mãe se juntaram para um momento. Dali você nasceu e você tornou-se um projeto de Deus. E agora Deus te dá a fé para você entender isso como uma âncora. A âncora aponta para baixo, a âncora do navio, mas a nossa fé aponta para cima. Ela é uma âncora firmada lá no céu. Quando você ora, você tem certeza que Deus te ouve, apesar de você não ver Deus. Você faz um pedido a um ser invisível, porque os nossos olhos não podem ver Deus, mas no seu coração o Espírito Santo testifica que a sua oração é ouvida. Vamos para o segundo verbo, no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então a fé envolve, além do entendimento, a fé envolve uma oferta. Uma oferta de quê? Uma oferta do nosso corpo a Deus. Eu andava como eu queria, mas quando eu aceitei Jesus, a minha cabeça mudou. Agora eu tenho um dono, agora eu tenho um Senhor, agora eu tenho um guia. Agora eu não faço o que me dá na telha. Agora eu não vou em qualquer lugar mais. Agora eu não vejo qualquer filme mais. Agora eu não falo qualquer coisa mais. Agora eu tenho alguém que me conduz, que é o Senhor Jesus. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Você não vê o Senhor Jesus. Quando lá no caminho de Emaús, que eu preguei aqui lá no finalzinho do caminho de Emaús, o Senhor Jesus foi conhecido deles no partir do pão, mas logo depois ele desapareceu. Você não vê, mas você ama o Senhor. Você não vê, você não apalpa o Senhor como aquela mulher tocou fisicamente na orla das vestes dele, mas você crê. E ele disse: bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Os discípulos, os apóstolos viram e creram. Nós não vemos, mas cremos tanto quanto eles, porque o Espírito Santo que está em nós nos diz que Jesus é real. Pela fé foi feita uma oferta. Então, o corpo é oferecido a Deus. No versículo
5. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Ele foi tirado. Pela fé, ele foi transportado para as regiões celestiais. Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Efésios 2,6 diz isso. Você está na terra. Você tem compromissos físicos, mas a sua fé é colocada nas regiões celestiais. Você é capaz de orar e o Deus do céu, que se assenta no trono do universo, inclinar os ouvidos para você e ouvir as suas orações. Então, no versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, a fé também inclui um aviso. Deus dá um aviso. Esse mundo vai passar. O que é aparente vai passar. O mar já não existirá. O Senhor Jesus virá nas nuvens e Ele vai reinar com poder e glória. Esse mundo vai ser julgado, esse mundo vai passar pelo julgamento de Deus. Quando Pedro pregou o sermão dele lá na casa de Cornélio, ele disse: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus tem reservado um dia em que há de julgar os vivos e os mortos por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então a fé é um aviso. A nossa fé é um aviso, irmãos. As pessoas nos veem e elas percebem. Uma vez um colega da Marinha falou assim: rapaz, eu fico na janela da minha casa olhando e os crentes passam e eu fico pensando: meu Deus, será que só esse povo que está certo? Esse povo passa com a Bíblia debaixo do braço, uns usam terno, outros não, mas será que só eles? A nossa fé é um alerta para eles, irmãos. Eles estão vendo que tem algo em nós que eles não têm, e nós temos que ter sabedoria de Deus para explicar para eles a razão da nossa esperança, sem julgar, sem nos sentir melhores, mas a nossa fé é um aviso. Então ele ficava com essa preocupação. No versículo 8, diz aí que pela fé Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Observa que toda vez que fala de fé, envolve alguma atitude. Então Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu. Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a essa voz. Você ouve a voz de Deus através da sua palavra. Como eu disse, o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é a ovelha do Senhor. Você não é um animal irracional que anda para lá e para cá. Você é alguém que tem alguém que guia a sua cabeça, a sua mente, que dirige as suas orações, que faz com que as suas orações sejam ouvidas e atendidas. Você tem a mediação do Senhor Jesus. Deus enviou o que Ele tinha de mais precioso, que é o Senhor Jesus, o tesouro maior do céu, para derramar o sangue dele, para esse sangue ser o testemunho de que você é do Senhor. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu não sou meu, eu sou do Senhor Jesus. Tem um hino que diz: sou de Jesus meu mestre, Cristo Jesus é meu. Nos dias que se vão, mais ou menos isso, né, Jessé? Sou de Jesus. Amo esse louvor, é muito lindo. Você não é seu, não. Você não pertence a você, não. O que você tem não é seu, não. Você é do Senhor. Você tem um guia que te guia espiritualmente. Você tem alguém que zela por você. E esse guia não é esses guias que estão por aí de trevas, não. É o próprio Deus. Foi o próprio Deus que tomou sobre si o trabalho de dirigir você. Uma das coisas que mais me admira na Bíblia é Deus ter descido no meio do deserto para pastorear Israel.
Pois bem, Deus desceu na pessoa de Cristo. Paulo disse: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando você olha para o Senhor Jesus, você vê o próprio Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando você invoca o nome de Jesus, é como se você dissesse Deus. É a mesma coisa. Falar Jesus é falar Deus, porque Jesus é Deus. O nosso Cristo é Deus. O nosso Cristo, a fé nele é a fé em Deus. É uma fé que tem estrutura, é uma fé que fortalece, é uma fé que não deixa o navio bater na ponte. Você não vai ser carregado pelas ondas nem pelos ventos, porque você tem um Senhor que fez o céu e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra no seu coração, essa palavra que estrutura a sua vida, que fortalece seu interior. Vamos ficar de pé e vamos orar, e vamos tomar posse dessa palavra de fé que Deus nos traz através do livro de Hebreus. Confiança, confissão e congregação. Sem essas três coisas não existe fé. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos guia. Fica conosco nesta manhã, dá-nos um domingo de paz, de bênção, de confiança no teu cuidado. A tua mão esteja guardando a tua igreja, os teus filhos, não permitindo que os ventos e as ondas nos levem, porque nós temos uma âncora firme, que é a nossa fé. Abençoa o teu povo, dá-nos um almoço com a nossa família abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém.